Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jeff Freitas, seu professor de língua portuguesa, e hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre pontuação e sobre substantivos. Esse conteúdo está no seu livro didático e haverá algumas indicações de páginas ao longo da aula que você pode acompanhar no seu material. Se você não estiver com material, não tem nenhum problema, porque todo o conteúdo também está bem explicado aqui. É só você pausar o vídeo e voltar, se for necessário, para acompanhar as explicações, começando pela pontuação. Os sinais de pontuação são muito importantes, porque é a partir dos sinais de pontuação que nós compreendemos a entonação de uma frase. Vem aqui comigo. Os sinais de pontuação orientam a leitura e nos ajudam a compreender a entonação da frase. Quais são os sinais de pontuação que nós estudaremos nesta aula? São 5 sinais. O ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os parênteses e as reticências, tá certo? Separei aqui com cores para que fique mais fácil de você compreender cada uma dessas explicações. Quando nós conversamos, a nossa fala é toda marcada por entonações que indicam se nós estamos fazendo, por exemplo, uma afirmação ou se nós estamos fazendo uma pergunta. Quando nós lemos, para nós sabermos a intenção de quem escreve, nós precisamos então estar de olho nesses diferentes sinais de pontuação. Tudo bem? Comecemos então a nossa explicação por esse que é o mais comum, o mais usado, o mais explorado, aquele que aparece regularmente nos nossos textos, que é o ponto final. O ponto final encerra frases declarativas, ou seja, afirmações e negações. Quando você faz, portanto, declarações, você encerra a sua frase com um ponto final. Isso acontece, por exemplo, nessa própria frase da explicação, ou então nesse exemplo que eu destaquei para vocês em roxo. Prestarei bastante atenção nesta aula, você me diz. Se você me diz assim com certeza, essa sua fala, quando escrita, seria marcada por um ponto final, tá certo? Então, um ponto final marca o final, como o nome diz, de afirmações e também de negações. Tudo bem? Tranquilo? O próximo sinal de pontuação que eu quero trabalhar com vocês, tá? É o sinal de interrogação, é o ponto de interrogação. Sempre que você se deparar com esse sinal, saiba que nós estamos falando do quê? Estamos falando de uma pergunta, como o nome já indica, de uma interrogação. Quando você lê esse sinal, portanto, nós temos aí uma dúvida ou então um questionamento, como esse exemplo aqui, né? Eventualmente você está preocupado e se pergunta: será que eu vou tirar 10 na prova? Pode ter certeza que se você prestar atenção nessa aula, você vai tirar 10 sim, tá bom? Vai sim, com certeza. Então, o ponto de interrogação marca o quê? Marca perguntas, dúvidas, questionamentos. O próximo ponto que nós estudaremos é o ponto de exclamação. Qual é a diferença da interrogação para a exclamação? O ponto de exclamação, como vocês podem ver, expressa entusiasmo, espanto, medo, alegria. Ou seja, quando nós falamos algo assim de forma mais empolgada, mais animada, né, essa fala, quando escrita, é marcada por um ponto de exclamação, como esse exemplo aqui. Estou muito animado para a festa. Que bom que você está animado para a festa. É bom que nós festejemos, que nós comemoremos, que nós tenhamos, né, momentos aí de prazer, de alegria, de satisfação também. Né? É importante estudar, mas também é importante se divertir. Exclamação, então, marca o quê? Entusiasmo, né? Marca-se uma fala mais enérgica. Eventualmente também expressa alguma raiva. Né? Sempre que a fala for mais forte, ela é marcada pelo ponto de exclamação. Analisemos, né, os pontos aqui nesse trechinho da história da Magali. A Magali atende o telefone e pergunta: como? O Dudu não quer comer? Esse como, seguido da interrogação, expressa que a Magali quer ter certeza do que a outra pessoa está dizendo do outro lado do telefone. O Dudu não quer comer? Então ela faz uma pergunta, um questionamento para confirmar o que ela ouviu do outro lado da linha. Claro que eu vou até aí, ela diz bastante empolgada, afinal ela quer ajudar um amigo. E a mãe dela, né, ela comenta com a mãe que vai sair de casa. Mãe! Exclamação, né, chamando ali a atenção da mãe.
vou até a casa do Dudu e já volto, né? Bastante empolgada, porque ela quer visitar o amigo. E a mãe, né, do outro lado, lá da cozinha, provavelmente, ou do quarto, ou do banheiro, ou do quintal, diz, tá bem, né? Volte logo para o almoço! Exclamação, né? Como a mãe dela está gritando, porque está em outro cômodo, as falas também aparecem marcadas com exclamação. E por fim a Magali diz, nem precisa falar, né? Magali adora comer, a mãe dela pede que ela volte para o almoço. É claro que ela fala também com bastante empolgação, com bastante entusiasmo, e por isso a fala da Magali também aparece marcada por uma exclamação aqui ao final desse último quadrinho. Então, várias exclamações aqui, ou para indicar que a pessoa está distante, e por isso ela está gritando, tá? A exclamação indica, então, que o tom de voz está mais alto, ou então, no caso da Magali, para indicar o quê? Empolgação. Pois bem, e os parênteses? Os parênteses, gente, destacam uma explicação, destacam uma informação adicional, uma informação extra, algo que poderia ser deixado de lado, mas que você faz questão de escrever, faz questão de declarar. Quando você declara algo que não é necessário, você usa os parênteses, como, por exemplo, nessa frase. Minhas amigas, a Bia, a Duda e a Gabi vão viajar. Minhas amigas vão viajar. Essa é a frase. A Bia, a Duda e a Gabi é só uma explicação de quais são as amigas, é só uma especificação de quais são as amigas, e por isso os nomes aparecem entre parênteses, tá certo? Parênteses, então, marcam informações adicionais, explicações. E, por fim, as reticências. Quando nós usamos esses 3 pontinhos, que nós chamamos de reticências, nós indicamos ou uma dúvida, ou um momento de silêncio, ou um momento de hesitação, ou algum tipo ali de expectativa. É quando nós ficamos sem fala, é quando nós pensamos no que vamos dizer adiante, como, por exemplo, eu estava pensando, pausa. Essa pausa é marcada pelas reticências. Eu estava pensando, será que entendi tudo? Eu tenho certeza que você entendeu tudo, mas se não entendeu, não tem problema. Pausa, volta ao vídeo, repita essa aula quantas vezes você achar necessário, tá certo? Esse, gente, era o conteúdo que nós precisávamos conhecer, precisávamos estudar sobre a pontuação. Agora que você já compreendeu esse assunto, nós podemos avançar para o próximo, que são o quê? São os substantivos. Substantivos. Que palavras são essas? Para que é que elas servem? Quando é que nós as usamos? Isso está lá na página 18 do livro didático. Os substantivos são palavras que atribuem nomes a pessoas, a lugares, a objetos, a sentimentos, a entes imaginários, a seres em geral. Então, sempre que você expressa um nome, seja o nome de uma pessoa ou de um sentimento, você se refere a um substantivo. Eu sou Jeff. Jeff é um nome próprio, é um substantivo. Eu sou uma pessoa, tá? Pessoa também é um substantivo. Mas estes substantivos podem ser classificados de formas diferentes. E é isso que eu quero estudar com você nessa segunda metade da aula, tá certo? Os diferentes tipos de substantivos, para que você se sinta preparado, sempre que você ler um texto, para identificar adequadamente essas palavras, tá certo? Tudo bem? Então, primeiro, nós diferenciaremos os substantivos comuns dos substantivos próprios. O que é que são substantivos comuns? Substantivos comuns são aqueles que dão nome a um ser qualquer. Cidade, criança, montanha, lápis. Há várias cidades, há várias crianças, há várias montanhas, há vários lápis. Não é um nome específico. Nenhum desses 4 nomes aqui é específico, tá certo? Eles indicam aí seres no geral, cidades no geral, crianças no geral e assim por diante. Já os nomes próprios são aqueles que dão nome a algo ou a alguém específico, como pessoas, Carolina, como animais, Rex, né, o nome do seu cachorro, de repente, e também localidades, um país, como México, ou Belo Horizonte, que é uma cidade, a Avenida Paulista, portanto, aí o nome de uma rua, né, e por fim Copacabana, que é o nome do bairro e também da praia do Rio de Janeiro. Então, quando nós nos referimos a nomes de pessoas, animais ou localidades, nós marcamos essas palavras com letras maiúsculas, com iniciais maiúsculas. Por quê? Porque são nomes próprios. Nomes comuns, um ser qualquer.
nome próprio, um ser específico, tá certo? Se você me chama de professor, professor é com letra minúscula, porque é um nome comum. Se você me chama de Jeff, aí você vai escrever Jeff com letra maiúscula, tá certo? Muito bem. Tirinha ali da Magali. A Magali se dirige à sua mãe e diz: mãe, vou até a casa do Dudu e já volto. E a mãe responde: tá bem, volte logo para o almoço. Nem precisava falar. Quais são os substantivos destes dois quadrinhos, tá? Na fala da Magali, nós temos um primeiro substantivo ali, que é o mãe. Logo na sequência, ela diz casa, né? A casa do Dudu, né? O próprio nome Dudu também é um substantivo. E por fim, no segundo quadrinho, nós temos a palavra almoço, tá certo? Mãe, ou mãe, casa e almoço são substantivos comuns. Há várias mães, há várias casas, há vários almoços. Dudu é um substantivo próprio, é o nome do amigo da Magali. E, por fim, o último conteúdo que a gente precisa estudar, que a gente precisa diferenciar, são os substantivos simples dos substantivos compostos, tá certo? O que é que são substantivos simples? São aqueles formados por uma só palavra. É o caso, por exemplo, de roda, é o caso de chuva, é o caso de papagaio. Já os substantivos compostos são aqueles que combinam 2, 3, 4 palavras para criar uma nova palavra. Por exemplo, roda gigante, 2 palavras formando uma só. Guarda-chuva, 2 palavras formando uma só. Papagaio de cara roxa, 4 palavras aí formando esse nome, essa espécie aí do animal. Então, roda gigante, guarda-chuva e papagaio de cara roxa são substantivos compostos. Perceba que os substantivos compostos sempre tem o quê? Sempre tem o hífen, sempre tem esse tracinho entre uma palavra e outra, tá certo? Então, esses substantivos que têm o hífen, que são formados por mais de um radical, tá certo? Por mais de uma palavra, nós chamamos de compostos. Mais uma dica. Todos os nomes de espécies de plantas e animais, quando tem assim um nome extenso, são marcados com hífen. Papagaio de cara roxa, mico-leão dourado, a planta comigo ninguém pode, beija-flor, bem-te-vi, João de Barro, todas essas espécies têm hífen. E para encerrar, então, um último exemplo, aqui no quadrinho do Marco. No primeiro quadrinho, nós temos o substantivo jogo. No segundo quadrinho, que substantivo que nós temos? O substantivo, olha lá, olha lá, olha lá, olha o bicho-papão. Qual é a diferença de jogo para bicho-papão? Jogo é um substantivo simples, formado por uma palavra só. Bicho-papão é um substantivo composto, formado por 2 palavras, tá certo? Jogo, substantivo simples, bicho-papão, substantivo composto. Ficou claro para vocês a distinção, primeiro, entre substantivo comum e substantivo próprio? E depois, entre substantivo simples e substantivo composto? Se sim, muito obrigado. Qualquer dúvida que você tenha, volte o vídeo, pause quantas vezes forem necessárias. Espero que você tenha gostado muito da aula. Agora eu recomendo que você faça a atividade que está aqui no link da descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.